Olá, primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Alessandro e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que ficou intitulado como Técnicas de Geoprocessamento aplicadas para análise espacial da matéria orgânica em bacia hidrográfica. E esse trabalho tem como autores o Arthur Pereira dos Santos, eu, Alessandro Xavier da Silva Júnior, a Liliane Moreira Neri, o Anderson Trindade de Moura, o Enzo Felipe Ponzenta e, por fim, o Darlan Colins da Cunha e Silva. Introduzindo sobre o assunto, o solo ele acaba sendo um dos recursos naturais na superfície terrestre essencial para o desenvolvimento de grande parte das atividades antrópicas, com destaque tanto para a produção de alimento quanto para as diversas outras coisas. E vale destacar também que a matéria orgânica ela acaba influenciando na fertilidade do solo, que consequentemente acaba influenciando na retenção de água e a saúde das plantas. Claro, pensando principalmente aqui no âmbito da agricultura. Portanto, a espacialização da matéria orgânica em bacias hidrográficas acaba surgindo como uma importante ferramenta de planejamento, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Sendo assim, o presente trabalho ele acaba objetivando avaliar a espacialização da matéria orgânica do solo da bacia hidrográfica do rio Sorocaba Sul, que durante o trabalho, durante a apresentação, ficou intitulado como BHRS. E, por fim, gerar um produto capaz de subsidiar os gestores agrícolas e ambientais da região em relação às áreas que possuem maior e menor capacidade de desenvolvimento em relação à produção da agricultura local. Nos materiais e métodos, primeiramente, a BHRS ela acaba pertencendo à região do Alto Rio Sorocaba, que integra a unidade de gerenciamento de recursos hídricos de grandes rios importantes aqui para a região, tanto dos rios Sorocaba e Médio Tietê, que acaba integrando aí a UGRI 10. Ela também está localizada na região sudeste do estado de São Paulo e apresenta uma extensão aí de cerca de 202 quilômetros quadrados. E ela está inteiramente no município de Ibiúna, como a gente consegue observar na figura 1, que é a localização da bacia hidrográfica do rio Sorocaba Sul. Então ela está na porção sudeste do estado de São Paulo, inteiramente ali dentro do município de Ibiúna. Segundo os dados do IBGE, mais atualizados, uma forte fonte de renda para o município é a própria agricultura. E por fim, a pedologia na BHRS, segundo o Rossi, 2017, é predominantemente marcada pelo latossolo vermelho e amarelo, cerca de 89%, e o gleissolo melânico, que compõe cerca de 10% da BHRS. De amostragem, a partir de campo, foram realizadas 27 pontos de amostragem e para cada amostra considerou-se uma profundidade de 20 centímetros antes da coleta. Então, primeiramente, fiz a retirada aí de 20 centímetros de solo e posteriormente a isso foi coletado cerca de 500 gramas de solo. E uma informação que é de extrema importância é que em cada ponto, dos 27 pontos, em cada ponto foi realizada a caracterização ambiental do local, se era uma área rural, uma área de fortes atividades antrópicas, enfim. E também foi realizada a fotografia dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tudo isso para embasar os nossos resultados encontrados. E, após a coleta das 500 gramas de solo, as amostras foram levadas para os laboratórios de solos e recursos ambientais da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, na própria Unesp. E, posteriormente a isso, as análises químicas realizadas em relação à matéria orgânica, foi realizada a distribuição espacial que se deu pelo interpolador de média ponderada pelo inverso da distância, que em inglês acaba sendo abreviado como IDW. Nos resultados encontrados, primeiramente a gente tem a tabela 1, que fala da estatística descritiva da distribuição espacial da matéria orgânica, que a gente tem como mínimo, o valor menor encontrado na BHRS foi de 7 gramas por decímetro cúbico, o valor máximo de 43 gramas por decímetro cúbico, com uma média em toda a BHRS de 20,12 gramas por decímetro cúbico e um desvio padrão aí de 4,90. E mais ao lado, a gente tem a figura 2, que é o produto final da espacialização, que é a distribuição espacial da matéria orgânica em toda a BHRS, que a gente já tem os pontos de amostragem, os 27 pontos que eu acabei mencionando anteriormente, e temos em foco também o ponto 24, ponto de amostragem 24, que foi o ponto que demonstrou um valor maior de matéria orgânica, que foi o valor máximo que eu acabei dizendo na estatística descritiva, que foi aí de cerca de 43 gramas por decímetro cúbico. Nessa tabela, a gente tem as imagens dos pontos cardeais
do ponto de amostragem 24, na bacia hidrográfica do Rio Sorocaba Sul, que eu acabei mencionando anteriormente. Então, a gente tem as fotografias do ponto norte, sul, leste e oeste. E, mediante a elas, a gente consegue perceber a forte presença, né, de vegetação, que acaba corroborando com o resultado encontrado, que foi de 43 gramas por decímetro cúbico. Então, uma concentração muito grande de matéria orgânica nesse ponto de amostragem. A gente consegue concluir que a BHRS ela acaba sendo caracterizada por apresentar um quantitativo de matéria orgânica de médio para alto, bem como esse fato acaba se relacionando com as práticas de oleoculturas presentes na região. E as técnicas de geoprocessamento utilizadas, né, o IDW, mostraram um desempenho satisfatório para a espacialização e avaliação desse parâmetro da matéria orgânica. E aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento do presente trabalho. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.